Vamos ler Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Eclesiastes 4, 9. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu e a Paty queremos nessa noite fazer algo muito simples. A gente quer falar de algumas lições de 30 anos de casados. Nosso objetivo não é dar aula sobre isso, é o contrário. Eu acho que é bem o contrário. Eu acho que seria mais para falar o que não fazer. E esse texto que a gente acabou de ler foi o texto que o pastor Antônio Carlos Paixão leu para mim e para a Paty no dia 2 de julho de 1994. Nós casamos no meio da Copa do Mundo, quando nós somos tetra. Romário, Bebeto. Se você não sabe do que eu estou falando, dê um Google depois, viu, High School Musical? E o pastor Antônio Carlos ali de Patinga nos casou. E a gente está muito feliz de completar hoje esses 30 anos. E esse texto fala exatamente sobre serem dois. Então de cara já tem uma pergunta aqui respondida: é melhor serem dois do que um? Lucinho, vale a pena casar? Vale a pena? Quem sou eu para te responder? A Bíblia diz que é melhor serem dois. Eu quero aqui em poucos minutos contar para você como eu conheci a Paty. Ela vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, e aí nós vamos entrar no negócio mesmo para valer. Primeira coisa que aconteceu: eu abordei a Paty na porta da igreja no final de culto. Não tinha um WhatsApp. Eu estou vendo a menina passar. Eu tinha 2 amigos. Os 2 eram feios. Então eu pensei, eu posso perguntar informação de mulher, porque eles não vão lá nela, ela não vai querer eles. Então eu falei: velho, o que você me fala daquela ali? Aquela é a fulana. Aí eu peguei só o nome. Fui na porta da igreja, encontrei ela, falei: oi, tudo bem? Eu sou o Lucinho, queria te conhecer. Falei assim, na sequidão, sem fundo musical, sem Silvio Santos, sem ninguém jogar confete. Começamos a bater papo e ali eu falei: aonde você mora? Ela falou: aqui. A casa dela era em frente, literalmente em frente à igreja. Aí ela falou assim: você quer vir aqui para a gente conversar? Eu falei: vamos. Aí saímos da porta da igreja e não entramos na casa, ficamos na varanda, não foi isso? Sim. E ali nós ficamos conversando e finalmente surgiu o namoro. Nós namoramos durante 2 anos, éramos 2 jovens sonhadores, cheios de sonhos, mas também cheios de dificuldades. E a gente tinha no nosso coração que a gente amava Jesus e que a gente queria cumprir aquilo que Ele tinha nas nossas vidas. Só que na época somente eu trabalhava e o Lucinho, assim, ele tinha uns trabalhos que ele ficava 2 meses, às vezes 3 meses, e logo aquela porta se fechava. Então a gente era cheio de sonhos. Por quê? A gente queria constituir uma família para a glória de Deus. Mas sabe quando que parece que nada está dando certo, está ajudando, e aquela dificuldade financeira? A gente tinha sonhos e vontade de constituir uma família e de servir a Deus. Aí a Paty pagava as coisas quando a gente saía. Eu não ia falar essa parte. Mas é para falar, nós estamos aqui. Ai, meu Deus. Nós não queremos romantizar nada. Eu não tinha dinheiro. Acabou. Eu redefini pobreza. Por quê? Porque tem muito homem aqui assim, tá? Tem muito homem aqui que não chega nas meninas, porque você tá tão 0800, tá tão liso, que você fala assim: eu vou oferecer o que para uma mulher? Ela trabalhava um emprego fixo bom, eu não tinha. Aí o que eu fiz? A gente namorou quase 2 anos e eu só quebra galho, só fazendo bico. Eu falei o seguinte: já sei, a minha estratégia. Enfiei uma aliança na mão direita dela, fiquei noivo e falei: ó,
tem um amigo meu que me chamou para ir trabalhar no Caribe. Tem uma ilha lá, chama Aruba. E eu já tinha morado nos Estados Unidos. Eu sabia falar inglês, português, espanhol. Falei, então, eles precisam de gente que é bilíngue lá. E eu vou para lá trabalhar. Mas aí ela ficou, eu deixei ela noiva e fui para lá. Gente, a aliança que o Lucinho comprou para mim, assim, não dava nem para enxergar direito. Quando ele chegou querendo ficar noivo de mim, que eu vi a aliança, sabe aquela coisa que você faz força assim para poder conseguir ver a aliança? Era assim, nesse nível. Para vocês terem uma ideia da nossa dificuldade, né? Assim, era sonhos mesmo. Lucinho tinha 2 calças jeans, uma black e uma jeans. Naquela época era o quichute. Ele tinha um quichute e ele tinha 4 camisas. Uma uma roxa de bola preta, uma camiseta cinza, uma branca e uma preta. E quando ele chegava lá em casa, eu falava assim, nossa, mas você tá lindo hoje, hein? O amor, né, meninos? Ele faz isso, a gente acreditar, a gente levantar o outro e crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Mas quando o Lucinho foi para o Caribe, foi muito difícil. Imagina você ficar noiva, mulher, você ficar noiva, menina, e aí o seu noivo vai para o Caribe. Então, assim, outro lado do mundo. Eu me lembro que quando a gente se despediu na minha casa, sabe aquelas portas que é de vidro e depois uma de ferro? E primeiro, então, a gente fechou a de ferro. E na hora da despedida, a gente não parava de falar tchau, 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 porque a gente não queria despedir, dizer, a gente não sabe até quando a gente vai se ver de novo. E a gente tinha medo do noivado, tipo assim, ir por água abaixo. Então, foi noivado, foi um namoro de 1 ano perto e o noivado de 1 ano longe. Ele lá no Caribe e eu em Ipatinga. Sem internet. Então, como que a gente conversava? Eu mandava uma fita cassete de 60 minutos gravada. Chegava 30 dias depois. Aí ela me respondia, já os assuntos tinham tudo morrido. Mandava. Então essas fitas hoje, cassete, elas são a história do nosso amor. Sim. A história de como a gente... Tá? Porque hoje com o FaceTime, dá até para casar por FaceTime, né? Mas na nossa época não tinha nada disso. Aí, gente, eu voltei do Caribe, eu me lembro até hoje, eu trouxe $6.000. Com $6.000, eu consegui comprar os móveis básicos, alugar um apartamento que entrava eu e a Paty, a luz do sol tinha que esperar para entrar, tinha que sair um de nós para a luz entrar. E aí, nós casamos. E aí, começou o nosso relacionamento. Como que foi os primeiros anos do nosso casamento? Cheio de amor, cheio de paixão, mas muita falta de grana, muita falta de dinheiro. A gente, de verdade, a gente deixou muita conta sem pagar. Aí fazia rodízio de conta, qual paga, qual não paga. Deus é a nossa testemunha, nós estamos falando isso aqui. Muitas vezes casais da igreja chamavam a gente para ir num carrinho de hambúrguer. A gente falava, a gente não tem como. Não, nós estamos sem fome. E o estômago falando mais alto que a gente. Então, foi assim uma união de 2 coisas que acabaram nos unindo muito. Porque essa mulher é muito guerreira. Apesar de ser filha mais nova de 9 irmãos, ela trabalha muito. E a Paty caiu para o trabalho e eu também. E aí começou a acontecer o seguinte, os nossos horários não batiam. Porque eu comecei a trabalhar num horário, ela no outro. Enquanto um estava dormindo, o outro já tinha de trabalhar. Quando o outro chegava, o outro já estava dormindo. Nós encontrava mais quando estava namorando no Caribe do que quando casamos. Pensa um demônio. Ou foi seja, muito difícil. Além da dificuldade financeira que a gente vivia, a gente também vivia a dificuldade de estar casados, mas dos desencontros, ou seja, nos sentirmos sozinhos, né? Sim. E com saudade um do outro. Sim. E aí, Lucinha arranjou emprego. E aí, eu também trabalhando. Até que, certa vez, a chefe dele virou para ele e falou desse jeito: olha, eu estou vendo que se eu não tiver uma postura com você, você não vai tomar uma posição. Então, a partir de hoje, você está liberado do seu emprego. E eu quero servir a Deus. Para servir a Deus. Olha, gente, depois de muito sonhar, muita dificuldade, luta financeira. O detalhe é que a mulher era ateia. Ela virou para o Lucinho e falou assim: o seu lugar é na igreja servindo a Deus. Eu falei: você não crê em Deus? Ela falou assim: para te demitir eu creio. Ai, gente.
Gente, ela a gente vê converteu, agora. depois ela converteu. Mas Deus às vezes tem que usar uma mula para falar com os profetas. Ei, profeta, você está aqui, está dormindo? Deus vai usar urubu, passarinho, pombo para poder te acordar, hein? Agora sou eu, né? Sim. Nessa época, gente, eu comecei a escrever alguns livros e eu já viajava pregando, assim, bem pouquinho. Alguém me convidava, eu ia, o outro eu ia, e trabalhando na igreja, e fui envolvendo, não queria envolver a igreja. Minha frase era: eu quero fazer minha vida financeira primeiro, para depois eu envolver com a igreja, porque eu sei que na igreja 100% de quem trabalha na igreja é pobre. Mais uma vez eu estou aqui confirmando para vocês esse mito que criaram de que pastor é rico. E outra, hein? Eu descobri que os pastores que são ricos, sabe por quê? Por causa da herança familiar. Muitos deles têm empresa por fora. Quando um pastor é rico e não tem nada, eu fico assim: gente, você é rico mesmo? Pega na minha mão aqui, só para eu falar que eu conheci um pastor rico. Então eu não queria, porque eu sabia que ir para a igreja era morar de aluguel para sempre, comer miojo e acabou. Mas Deus me empurrou, eu fui empurrado para o ministério, né? E que bom que Ele me levou para lá. Então, no meio de tudo isso, nós fizemos um combinado. O Lucinho ia estudar teologia, né, primeiro, e depois ele fez também o mestrado em teologia. E eu apoiei esse sonho dele, né, esse chamado de Deus para a vida dele, que eu já tinha consciência dele desde quando a gente namorava. E depois que ele se formou com os filhos, né, já maiores, a gente tinha combinado de que ele ia me ralar para ela estudar. Ia me apoiar nos meus sonhos, que era de fazer faculdade em psicologia. E depois que eu me formei em psicologia, eu também fiz o Seminário Teológico Carisma 2 anos. Então, eu fiz 2 cursos, ela fez 2 cursos, cada um cuidando na retaguarda para o outro poder trabalhar. Aí veio a Emily e o Davi. A Emily tem 23 anos, o Davi tem 20, né? E foi assim, uma coisa nova, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, o fantasma da falta de dinheiro estava lá, o tempo todo, né? O Davi, foi uma bênção que ele não pôde vir aqui hoje, porque as roupas que a gente tinha da Emily, a gente enfiou todas no Davi. Né? Tô no altar, não posso body rosa, o que tinha. Negócio de comprar tudo novo porque é menino, isso é coisa de hoje. Não tinha negócio de chá de revelação. A gente não tinha dinheiro nem para chá, que dirá para revelação. Então, assim, muita luta. Mas aí os meninos vieram e completaram. E foi assim, uma alegria, que agora a gente está vivendo de novo com o nascimento do nosso neto, né? O Joãozinho, que agora é outra história maravilhosa. É interessante que com o nascimento da Mimi foi assim, gente. A gente descobriu, a gente começou a entender um pouquinho do amor de Deus. O que é o amor de Deus? Como que Deus nos ama? Como que pode um pai e uma mãe amar tanto seu filho? Aí a gente ficava assim: mas no nascimento do Davi, do nosso segundo filho, a gente vai conseguir amar tanto assim? A gente pensava que não. Mas aí nasceu o Davi e a gente foi entender que a gente amava enorme também, a mesma quantidade, esse amor lindo, maravilhoso, né? Mas aí foi muito desafiador para mim, como mulher, ter essa sabedoria de administrar as coisas, dificuldades, crises financeiras. Meu marido, ele é um evangelista, ele sempre viajando para poder pregar em outros lugares, em outros países, e muitas vezes eu ficando em casa, cuidando da Mimi, do Davi, disciplinando, educando. Então, para mim, eu tive que buscar muito em Deus sabedoria, para Ele poder me ajudar mesmo, porque eu muitas vezes me sentia sozinha nessa caminhada. Só para resumir, em 30 anos de casado, eu calculo que quase 10 anos eu não dormi em casa. Só para você, mulher, parar de ficar olhando para cá e falar assim: ai, queria que fosse eu. Você quer ser casado com um nada e criar os filhos praticamente sozinha? É o que essa mulher aqui fez. Então, mas eu não enganei ela. Eu sentei com ela, a gente namorando. Falei: Pati, eu sou zica, eu sou complicado, eu sou um cara que Jesus pôs a mão em mim. Então, mulher nunca vai ser número 1. Eu não sou, eu tenho um chamado. As pessoas me chamam de pastor Lucinho. Está errado, eu sou um evangelista. Eu sou um evangelista. Pastor é o pastor Flavinho,
pastor Isaías, pastor Márcio Valadão. Eu sei fazer apelo, né? Então eu expliquei isso para ela. Mas a pessoa apaixonada, então a pessoa apaixonada fica burra. E aí, vamos juntos. Olha, foi luta. Tanto é que vivemos muitas vitórias no nosso casamento, mas vivemos talvez o mesmo número de derrotas. Vivemos um casamento assim, marcado. E a gente quer deixar aqui para você nessa noite um cenário do que foram esses 30 anos e dizer para você uma coisa: não pega essa nossa história e faz Ctrl+C, Ctrl+V com ela. A história de Deus com cada um é a história de Deus com cada um. Por exemplo, eu casei com 21 para 22 e ela a mesma coisa. Eu sou 3 meses mais velho que ela. Provavelmente você vai casar lá depois dos 30, que é o normal hoje. Na nossa época se casava assim. Hoje é normal casar mais tarde. E não é no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, na América, por exemplo, não existe casar antes dos 35. A pessoa vira para outra e fala assim: você está desenganado? É por isso que você está casando mais cedo? Porque não existe isso. Então, eu estou explicando isso aqui para você, porque senão você fica olhando enquanto a gente está falando e tudo fica comparando com você. Ai, no final do culto ninguém conversa comigo. Ai, porque para eu fazer 30 anos eu vou ter 70 e... Para, minha filha. A sua história vai ser linda, a sua história, rapaz, vai ser lindo, mas nós estamos contando a nossa. Beleza? Agora nós vamos responder algumas perguntas. Algumas perguntas que a gente sabe que as pessoas gostariam de fazer para a gente e que na verdade já fizeram. Quando a gente completou, porque agora é bodas de pérola. Quando a gente completou bodas eu estou esperando a minha pérola. Oh, Jesus, vai trabalhando. Quando a gente fez bodas de prata, quando a gente fez 25 anos, sabe o que eu tive coragem de fazer com ela? No dia que a gente fez 25 anos de casado, tinha jogo Brasil e Argentina no Mineirão, pela Copa América. Eu falei: Pati, vamos pro Mineirão? Ela falou: vamos. E nós ficamos ao lado da torcida da Argentina e pulamos o tempo inteiro e arrastamos o nosso filho. Então, assim, o nosso conceito de amor é diferente. Nós não temos muito esse negócio de luz de velas, sabe, como é que fala? Uma jacuzzi espumante. Não tem nada disso não. Você está olhando para 2 pedreiros, para 2 ralador, para 2 que não tem medo de trabalhar, para 2 que regaça a manga e vai para cima. E assim a gente construiu nossa história até agora, né? E aí, vamos para a primeira pergunta: vocês ainda se amam como no início? Lógico que não. Lógico que não. Nós, como seres humanos, mudamos muito. Muito. O homem que eu sou hoje, comparar com o rapaz que eu era de 21 anos de idade, o que aconteceu? O amor paixão diminuiu muito, mas o amor ágape, o amor de 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor surgiu. Então hoje a gente vive um amor de cumplicidade, de aliança, um amor onde a gente olha um para o outro e já está sabendo o que o outro pensa. Eu vou com a Paty nos lugares, a gente não precisa de conversar, nós já temos telepatia. A gente vê uma cena na TV, a gente só fala assim, um já sabe, um já leu a mente do outro. É quase bruxaria o que nós estamos vivendo. Por quê? 30 anos juntos, mais 2 anos de namoro. Então o nosso amor evoluiu. Luci não tem mais paixão? Tem, mas inverteu-se. No início a paixão era tudo e o amor era pequeno, a paciência era pequena, a vontade de dar na cara era grande e tal. Hoje inverteu. E é natural que isso aconteça. Não é isso mesmo? Sim, a segunda pergunta é: vocês já pensaram em divórcio? E pensar, eu acredito assim, tanto ele quanto eu. Estou respondendo por ele também, tá, gente? Está liberado nesse momento, amor. Pensar, gente, 30 anos de casado, tantas lutas, tantas dificuldades, desafios, solidão. Vocês acham que já não passou isso pela cabeça? Claro que sim. Mas eu e meu marido, a gente tem um combinado. A gente jamais falaria a palavra divórcio lá na nossa casa. Conta direito como foi. Foi assim, ó, lá para os 2, 3 anos de casado, com 2, 3 anos de casado, que é geralmente quando a paixão vai embora, quando você para de ficar fazendo cena para o outro, que até os 2 anos de casado, você ainda acha que, né? Aí, depois que passa essa fase,
começa a ver mais os defeitos do outro e brigar mais, a gente começou a brigar mais. Aí um dia um dos dois falou assim: desse jeito não vai dar. Aí nós paramos tudo e falamos assim: não, peraí, vamos definir os limites do jogo aqui. Ó, aqui é o seguinte: enquanto a bola estiver aqui dentro, tá valendo. Se vier, nós vamos falar de tudo desse casamento, de tudo, menos de divórcio. Beleza? Beleza, vamos voltar para a briga agora. Onde é que a gente estava? Porque até para brigar você tem que ter limite. Sim, foi fundamental, né? Foi uma chave fundamental para a gente chegar até aqui nos nossos 30 anos de casado. Porque se você deixa a opção de divórcio aberta, sim, você está sempre com uma chave de escape, que na verdade é engraçado, que a gente não faz isso com o carro. O carro dá defeito e a gente leva para consertar. A gente dá defeito no dente, vai no dentista. Mas o casamento deu defeito, vou abandonar. Ué, como assim? Então, pensamos em divorciar? Sim. Falamos disso e ficamos pensando nisso? Não. Calado, ela querendo calado e eu querendo calado. Outra pergunta: quem errou mais? O troféu vem para mim. Fique à vontade agora. Eu errei muito mais. Por quê? Porque me faltou uma coisa assim, fundamental. Me faltava uma coisa fundamental. É um problema geralmente dos jovens, gente. A pessoa com 20 e poucos anos de idade, ela tem um problema. Ela acha que ela tem resposta para tudo. E hoje, quando você chega em 52 anos como eu tenho, eu descubro que eu sei meu nome e que Jesus me ama. Mais nada. As certezas ficam todas pelo caminho. Por quê? Eu era pouco humilde. Então eu não queria conversar muita coisa. Eu queria tomar decisões. Como eu perdi minha mãe cedo, eu não era um cara de ficar assim: ai, o que nós vamos fazer? Não, eu ia fazendo, mas nisso eu atropelava ela. Então eu errei muito. Mas aí vem a outra pergunta: pode responder. Quem mais pediu perdão? Isso eu tenho de bom. Eu sempre olhava e falava: Pati, me perdoa. Pati, não, eu vacilei. Pati, eu não devia ter falado. Pati, eu pedi tanto perdão a ela, que eu lembro que teve uma época que ela nem queria. Ela só fazia assim: vai passando aí no débito. E ia. Então, uma coisa, gente, é você ser bom em errar. Outra coisa é você ser bom em errar e ser péssimo em se retratar. Quando você vê Davi cometeu um adultério. Mas você viu como que ele se arrependeu? Ele foi bom em adulterar, mas ele foi excelente em se arrepender. O Salmo 51, se você nunca leu, a oração que ele faz de arrependimento e a atitude que ele tem é uma atitude diferente. Então você pode errar num casamento, ninguém vai acertar tudo, mas você tem que ter a humildade de pedir perdão. Sim. E foi isso que eu fiz. Outra pergunta aí: qual é mais importante no casamento? O sexo ou o diálogo? Estou deixando vocês pensarem também. Os dois. O diálogo é onde tem amizade com o outro, esse companheirismo, essa amizade. É onde nós abrimos o nosso coração, onde nós conversamos sobre as dificuldades, as tristezas do dia a dia que nós enfrentamos. Não é através do diálogo? E eu quero dar um exemplo aqui de uma historinha muito, muito bacana. Vocês conhecem a história do casal e da vasilha? Alguém aqui conhece? Tá. Certa mulher, ela vivia muito sobrecarregada. Ela estava vivendo um momento assim, de muitas tarefas na casa dela. Até que um certo dia ela chegou para o amor dela e falou assim: amor, você me ajuda com as tarefas aqui de casa? Eu queria que você me ajudasse com as vasilhas. Aí ele falou assim: claro, amor, vou te ajudar sim. O que aconteceu? Aquela mulher, o marido lavava vasilha, ela só reclamava e nunca elogiava o marido pelas vasilhas lavadas. Até que o meu marido começou também a reclamar: você nunca agradece. E aquilo trouxe uma separação entre o casal. De dia eles estavam brigados, e à noite, de vez em quando, eles consertavam a situação através do amor, do sexo.
Mas aquilo, os anos foram passando. Já imaginou se 30 anos de casado, esse casal continuasse assim? Será que eles teriam chegado até aqui? Eles sobreviveriam? O que aconteceu? Essa mulher, por meio da oração, foi, buscar a Deus. Não está difícil o meu casamento, o meu marido só sabe reclamar aí da vasilha, que eu peço para ele lavar, enquanto que o marido que falava que ela reclamava. Aí Deus falou com essa mulher certo dia: filha, você precisa começar a elogiar o seu marido. O que aconteceu? Aí ela começou a elogiar o marido. Bem, nossa, essa vasilha, eu estou vendo que você está se esforçando, muito obrigado. Estou vendo que você está se dedicando, está melhorando a cada dia. Aquele marido mudou. Aí veio o diálogo entre aquele casal, aquele diálogo, eles ali conversando naquele momento. Aí o que acontecia? Aquela mulher elogiava o marido e ele falava assim: à noite eu quero a minha compensação. A compensação. O que essa mulher começou a fazer? Elogiar mais o marido. E ele começou a confiar mais naquela mulher, abrir o coração. Minha esposa é minha amiga, ela é minha confidente. E aí o sexo veio juntamente com o diálogo naquele casal. Então, o diálogo e o sexo são fundamentais. Eu acho que o diálogo é o casamento. O sexo, ele é uma consequência do diálogo. Sim. As pessoas hoje não conversam, ficam os dois um do lado do outro, os dois na tela. Aí de noite vira para o outro e fala assim: vão aonde? Onde é que você quer ir? Eu já li aqui para vocês, pesquisa feita no Brasil esse ano prova que o tempo médio das relações sexuais no Brasil é de menos de 5 minutos. É o The Flash. Então assim, um casamento não é sustentado por sexo assim. Não é diálogo. O que vai manter um casamento é diálogo. Sexto, o ministério ajudou ou atrapalhou sua caminhada juntos? Às vezes atrapalhou, às vezes ajudou. Porque às vezes eu discutia com ela e a gente estava indo para a igreja. Aí tinha que descer do carro com a cara de Pai do Senhor. Mas não tinha Pai do Senhor, tinha murro do Senhor. Então aí a gente tinha que consertar. Muitas vezes também a gente entrava para o culto, recebia uma palavra e era transformado. Nisso a gente ouviu muita pregação, fomos ajudados por muitas pessoas. O ministério é muito desafiador, porque quando você sobe aqui em cima, você é imediatamente julgado pela sua roupa, pelo que você fala, pelo que você fez, deixou de fazer. Então a gente sofreu muito disso, mas a gente soube deixar de lado tanto os elogios quanto as críticas, porque se você ficar ouvindo o ministério Galvão Bueno, você não chega em lugar nenhum. Deixa os narradores para lá. Aí você vai contar aquela história, aquela situação lá que a gente viveu, da chuva. Da chuva. Não, a pergunta é: conta o perrengue de vocês. A gente sem carro, tinha uns 8, 9 anos de casado. Não, tinha mais, tinha uns 10 anos de casado, a gente não tinha carro. E aí a gente colocou o Davi e a Emily na escolinha, a gente levava e buscava a pé. Aí um dia a gente pegou os dois, eu peguei a Mimi, que ela estava maior, e a Paty pegou o Davi, que era menor. Começou a chover, nós entramos para debaixo de uma marquise, e a água foi caindo, mas caindo muita água, e a água foi subindo, foi subindo para cima do nosso tênis, vindo por meio da canela. Nós numa rua descida assim, que tinha lá no bairro, que tem lá no bairro, e nós da marquise aqui, a água molhando a gente. Nisso o Davi começou a chorar, a Mimi começou a chorar, a Paty começou a chorar. Quando eu vi os três chorando, eu falei: Paty, por favor. E ai meu Deus, e ela chorando: meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, ai Jesus. Eu peguei e falei: Paty, calma, calma gente, não chora não. Aí eu fiquei com medo dela me deixar, devido a tanta pobreza. Eu falei assim: não me deixa não, eu ainda vou te dar um carro um dia, não me deixa não. Ela falou: vou te deixar para onde? Para onde que eu posso ir? Olha isso aqui. Como foi para você ser Paty, ser submissa? Como é, ser submissa? Não é fácil, porque o que todo ser humano quer? O que você quer? O que toda pessoa quer? Ela quer que tudo seja do jeito dela, não é?
Só que eu entendi no meu casamento que os papéis diferentes, o meu papel como esposa, como mulher, e que o papel do meu marido é diferente. O meu é submissão, e ele vai falar sobre o papel dele logo adiante. Mas eu vou falar a verdade para você, somente através do poder do Espírito Santo de Deus é que eu entendi isso, sobre a importância de cumprir. Se eu desejo ser uma mulher que edifica a minha casa, que quer ver Jesus na minha família, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então é muito desafiadora a questão da submissão, porque eu sou o coração na relação, eu sou o coração, cabeça. Ele é o cabeça, ele é a razão. Mas muitas vezes a gente tem que unir a razão com o coração, não é verdade? Então a gente se entende muito bem, na maioria das vezes. Você vive sem cérebro ou sem coração? Você não vive sem nenhum dos dois. Então o papel do homem é um, o papel da mulher é outro. Só que os dois são iguais em valor, iguais em importância. Só as relações são diferentes. Sim, é isso? E quando eu entendo que se há uma situação que a gente não tem acordo, né? Aí prevalece a posição do meu marido. Por quê? Porque eu entendi que a responsabilidade dele naquela situação é dele. E se der certo, é porque eu falei. E se der errado também, ela pode me cobrar. Então, mulheres que olham e falam assim: por que o homem é o cabeça? Acredite, não é boa essa posição. Porque se tem uma coisa que mulher gosta, é de falar assim: eu te avisei. Sim, Então, nesse quesito antipatia, vocês são assim, nota 1000, né? Sim. Menos você, viu, querida? Mas como foi para você, Lucinho, amar a Patrícia como Cristo amou a igreja? Eu não estou conseguindo, gente. Porque como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. O que Deus pede de um marido, gente, é nada menos do que a autonegação, o autossacrifício, e é morrer pela esposa. Você está falando sério? Estou falando sério. Então assim, o trabalho de um marido, no evangelho quem é o maior? O que serve. O maior é o que serve. Então eu na minha casa tenho que me tornar o que mais serve. Eu tenho que servir essa mulher, cuidar dela. E sabe qual é a minha responsabilidade? Levar ela, meus filhos, meus netos lá para Jesus um dia e falar assim: custei Jesus, ó. Nós saíamos na mão lá toda hora. Problema, Satanás vinha, um capeta, uma luta. Mas aqui ó, trouxe tudo do Senhor, tchau. É assim. É a minha responsabilidade guiar a família. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que me sacrificar por ela, como Cristo amou a igreja, não é? Outra pergunta: o que vocês fariam de diferente? O que eu faria de diferente se eu começasse hoje o casamento de novo? Eu ia ser mais humilde. Eu ia ter menos resposta. Eu era o Raul Seixas. Eu tinha aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu ia ser uma pessoa que mais calado. O que eu mudaria seria o meu modo de falar. É assim como você acabou de dizer aqui, que a mulher ela tem sempre razão. É você que fala isso, não é? Sim. Mas ela não sabe muitas vezes como comunicar, como falar com o marido. Então eu acho que eu teria tido mais sabedoria no modo como falar, porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela fala com sabedoria. Ela não fala com acusação, ela não aponta o dedo, né? Mas é com amor e com sabedoria. Agora vai começar o sermão. Nós vamos falar 5 pontos, bem rápido, e nós vamos orar. Calma, nós vamos embora daqui no horário certo. Mas o que é que eu quero falar? Como chegar em 30 anos de casados da nossa perspectiva. O que que nós aprendemos? 5 segredinhos para você aí, que sonha em casar, ou que está casado, ou que é viúvo, ou que é solteiro, ou que um dia decepcionou. Não importa quem é você. Escute isso aqui, porque isso aqui ajuda você individualmente também. Primeiro, pode colocar aqui para a gente: tentando reconquistar a pessoa todo dia. Primeiro grande segredo é: nunca dê seu casamento por... Não, essa mulher come na minha mão, esse homem tá... é minha, já... Não é não. Todo dia eu levanto de manhã e eu falo assim: eu tenho que conquistar a Paty hoje. Eu tenho que ir atrás dela hoje.
Eu tenho que batalhar por ela hoje. O que é isso? É tratar seu casamento como se fosse um namoro. Sim. Como que a gente faz um namoro? Eu estou vendo namoro porque meu filho está namorando. É uma loucura. Eu fico com os dois assim, gente, o que é isso? É o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Eu falei, vai cair a internet mundial se vocês continuarem conversando. É tanta conversa, é tanta intimidade, é tanto, né? E eu fico assim, a gente tem que reconquistar um ao outro todo dia. O namoro é essa fase onde a gente quer conhecer a outra pessoa, quer conhecer a alma dela, o coração dela. E no casamento muitas vezes a gente tem preguiça. Essa pessoa é uma canseira. O que eu quero saber dela? Não tem mais nada para saber. Você levanta essa de manhã e fala assim, contra o outro. é chata, acabou. Pronto, é chata. Vamos viver, eu vou viver com essa chata aqui, mas nós vamos. Então a pessoa baixa a guarda. É aí que vem o carona que o seu Lúcio falou aqui. É aí que chega alguém. E se eu atendi uma mulher que dentro de casa, o casamento frio, seco, ninguém, nada. Ela chegou no trabalho, o patrão pegou no queixo dela. Eu lembro como se fosse hoje ela me contando e falou assim: o que um rostinho lindo desse está triste assim? Naquela noite estavam na cama os dois, o patrão e ela. Onde há ausência de uma voz, vai vir alguma outra voz. Onde uma pessoa não vê o amor e não vê pelo menos o outro tentando conquistar, vai vir um outro tentar conquistar. Então tem que reconquistar todo dia. Todo dia. Mas Lucinho, pro resto da vida? Não, só até a porta da Nova Jerusalém. Lá você não precisa mais não. Mas até lá é elogio, sem sentir muita vontade de elogiar. É abraçar, muitas vezes. Não, eu vou abraçar ela aqui porque não é possível. É abrir uma porta, é mandar uma mensagem de texto, é mandar um áudio mais quente. É porque eu estou lembrando. Não. Uma vez eu mandei um áudio quente e não era ela que estava com o celular na mão, aí deu muito errado. 2, segundo segredo: fazendo do seu cônjuge o seu confidente e não o seu oponente. O que a gente faz hoje? Os dois, ao invés de ficar um do lado do outro contra as lutas, a gente fica um contra o outro. A Patrícia não é minha inimiga, ela é minha companheira. Você sabe por que Deus não tirou a mulher da cabeça? Para ela não se achar melhor que o homem. Sabe por que Deus não tirou a mulher dos pés? Para o homem não pisoteá-la. Sabe por que Deus tirou a mulher do lado? Para ela estar sempre protegida por Ele e ficar perto do coração. Sempre. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver nela a minha auxiliadora. Eu chegar da rua e falar assim: Patrícia, ora por mim aqui, que hoje eu estou com vontade de socar a cara de alguém. Se aconteceu isso. Mas calma aqui. O que a maioria faz? Chega em casa e pega essa raiva e desconta na mulher ou no homem. Não, nós temos que fazer do cônjuge o seu confidente. Só quero acrescentar aqui que um casamento onde os dois vivem essa luta, nenhum dos dois vence no final. É o diabo que vence. Não existe um vitorioso onde no casamento os dois só vivem brigando, só vivem criticando, só vivem acusando. Mas o diabo, nesse caso, ele é o vencedor. Terceiro ponto: não demore a perdoar. Jogue fora o arquivo de ofensas do outro. A demora em perdoar endurece. Sim. É igual uma calçada. Eu reformei minha calçada lá em casa lá. Aí os meninos, tem muito menino na minha rua. Aí o coisa seco, o cimento fresco. Eu fiquei lá, que eu sabia que os meninos queriam rabiscar lá. Eu falei: vou ficar esperando esse trem endurecer aqui. E fiquei. Aí uma hora a Patrícia me chamou, eu fui lá. Quando eu voltei, o menino tinha colocado a inicial dele. Se você vai deixando ofensa sobre coisinha pequena em cima do outro, aí você alterou a voz para mim. Não alterei nada, você tá louca. Eu te pedi um negócio, você não me ouviu. Não, tá bêbado. Aí vai ficando uma coisinha, vem outra, vai outra. Um dia você fala assim: cansei. Aí você pega aquele arquivo de ofensas e joga na cara do outro.
ressuscita coisa de 1900 e Michael Jackson. Temos que perdoar e recomeçar o casamento todo dia. Se possível, sabe o que era o ideal? Ter um pastor todo dia na sua casa para chamar vocês e fazer a cerimônia de novo. Sabe o que Lutero falou? Eu aprendi mais sobre Deus com 1 ano de casado do que em 10 anos que eu fiquei dentro do monastério estudando teologia. Sabe por que você aprende muito sobre Deus casando? Porque casar é um treinamento para o que Deus quer fazer com você. E você sabe o que Deus quer fazer com você? Te transformar em outra pessoa. A base do cristianismo é a autonegação. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Casar não é realizar seus desejos. Casar é abdicar dos seus desejos para realizar os desejos de outra pessoa. Se você está casando para se tornar feliz, você está muito doido da cabeça. Você está cheirado. Casar é pôr o foco no outro. Agora eu casei, agora eu vou realizar meu sonho. Não, peraí, você casou ou você achou um gênio da lâmpada? Gente, o dia que eu descobri que eu não tinha mais, levantava, ela falava assim, final de semana, vamos na casa da mamãe? Eu falava, meu Deus, eu tinha sonhado outras coisas para esse final de semana, né? Então, aí eu ia, como ovelha muda. Eu só quero dizer o seguinte, que às vezes que a gente tentou dormir brigados, nunca deu certo, a gente nunca conseguiu dormir. Aí ficava um virado para o outro lado da cama e o outro para o outro. Aí a gente observava que nenhum dos dois conseguia dormir. Não consegue então dormir. A gente sempre fazia as pazes. Se você está conseguindo dormir brigado, tem alguma coisa errada. Tem um capeta aí nesse meio. Tem um demônio aí, você tem que jogar isso fora. Quarto, mude independente da mudança do outro. Que eu sei que é isso que está na cabeça de vocês. Ó, pastor Lucinho, muito legal tudo que vocês estão falando. Só que o Robervaldo não está aqui hoje para ouvir tudo que eu estou ouvindo e que eu vou aplicar sobre a vida dele, mas ele não vai aplicar sobre a minha. Você já é 50% da história resolvida. Ninguém muda ninguém dentro de um casamento. Pastor não muda ovelha, presidente não muda uma nação, ninguém, pai não muda filho, em nenhuma relação ninguém muda ninguém. Sabe como é que você muda alguém? Quando você muda, e aí em resposta à sua mudança, o outro fica constrangido e fala assim, nossa, eu estou brigando com ele e ele está calado. Aí briga de novo, o outro fica calado. Aí briga de novo, aí chega uma hora que o outro que briga fala assim, eu estou passando vergonha, eu vou tentar falar mais baixo. Ei, sabe quem tem que mudar? Eu gosto de falar essa frase, que essa frase é bem ofensiva. A parte complicada da família veio no culto hoje. É você. Para de ficar pensando no outro. Para de ficar pensando no futuro. Não. Quem tem aqui, no meu casamento eu reconheço. Quem tem que mudar, sabe quem é? Eu. Sou eu. Um dia, no meio desses muitos BOs que aconteceu aí comigo na vida aí, um repórter da Globo me perguntou, ô pastor, por que você ora tanto, lê Bíblia? Eu falei assim, porque lá em casa o mais complicado sou eu. Quanto mais doente, mais remédio você tem que tomar, sim ou não? Eu reconheço que essa mulher é muito mais crente do que eu. Deus me deu a Patrícia para me santificar, para me acalmar, para reduzir meu ritmo. Gente, eu sou aceleradaço. A Patrícia é do interior. Eu sou a sábia. Nossa, foi muito difícil, assim. E Deus sempre, e que eu ia brigar, Deus falava, ela está certa. Eu falei, Jesus, tem algum dia que eu estou certo? Só ela. Eu quero te acalmar, eu quero te ensinar a viver. Ela está fazendo do jeito certo. Então, gente, mude você. Ah não, eu tenho que mudar meu marido, tenho que mudar minha mulher. Não vai. A mãe dele não conseguiu. Você acha que você vai conseguir mudar alguém? Não vai. E último, nós já vamos orar. Lembrando-se que a aliança do casamento feita diante de Deus é maior do que o amor que ambos sentem. Aqui está o grande problema. Sabe qual é o grande problema no mundo hoje? Meu amor diminuiu ou acabou. Vou pôr um fim no casamento. Quem falou que o amor
é o principal. O principal é a aliança, não é o amor. Lucinho, você está me dizendo, fique casado mesmo sem amor? Sim. Lucinho, você está louco? Me dê um exemplo que isso deu certo. Te dou 500 mil. Mas para não ir muito longe, eu vou falar de um homem chamado Joaquim e outra chamada Mariquita. Meu avô e a minha avó foram apresentados um para o outro para já casar. Olha aqui seu marido. Ô marido, beleza? Beleza. Casa 60 e tantos, 70 anos casado. Era assim antigamente. O amor vinha. Mas o que estava importando? A aliança. A aliança. Deixa eu contar para você. Sabe o que vai levar eu e você para o céu? A aliança que nós temos com o Filho de Deus. Não é o nosso amor. Não é amar muito Jesus ou amar pouco Jesus. Tem dia que a gente está meio desviado. Tem dia que você levanta e fala assim: esse trem de secreto não está funcionando muito não. Esse trem de Bíblia, o que eu leio, nada funciona. Eu oro, parece que não passa do tempo. Tem dia que a gente está menos crente. Mas por isso a aliança foi quebrada? Não. Mesma coisa, tem dia que eu levanto mais apaixonado, tem dia que eu levanto menos apaixonado. O que importa não é isso. O que importa é, eu vou manter uma aliança com essa mulher até o dia que a morte nos separe. Dietrich Bonhoeffer, um pastor da Alemanha nazista que foi morto por Adolf Hitler. Ele casou 2 amigos dele. Eu li um livro de 600 páginas sobre ele. Sabe como é que ele terminou a cerimônia de casamento? Então agora eu declaro vocês marido e mulher, porque a partir de hoje não importa nem o seu amor nem o seu. O que importa é a aliança que vocês acabaram de fazer diante do Deus Todo-Poderoso. Você não está casando diante de uma imagem, você não está casando diante de um pastor, você não está casando diante de uma entidade, você está casando diante do Criador dos céus e da terra. E essa aliança tem que ir até o fim. Lucinho está dizendo que não pode ter gente, eu já falei aqui, vou repetir. Hoje em dia 21% dos divórcios só são por causa de agressão, traição ou abandono. 70 e tantos por cento dos divórcios são incompatibilidades. Se fosse olhar incompatibilidade, nós estávamos casados? Não. Gente, isso aqui era um divórcio pronto, nós dois. Divórcio pronto. E se for olhar as dificuldades também, né, os problemas, estava divorciado também. Também, Tava ainda que a gente divorciado. fosse de gênio igual, temperamento igual, sonhos iguais, que a gente não era e não somos. Não, a gente não dá aprendeu. conta, não. O que nós estamos vivendo agora? Eu estou aprendendo a desfrutar das diferenças que ela tem, e ela está aprendendo a desfrutar do que eu tenho de diferente. E nós estamos começando a curtir coisas que a gente não curtia lá atrás. E a gente está entendendo que tem muito para eu amar nela. Eu fico olhando para ela assim. Ela tem um irmão muito engraçado que fica olhando assim para as coisas. O Romero. Aí, às vezes ela está dentro de casa andando para lá e para cá fazendo as coisas. Eu fico olhando para ela assim. Aí ela pega e fica assim: Romero, o que foi? Gostou? Compra. Falei: já comprei, já é minha. Aí às vezes ela me olha, acaba o sermão, ela fala assim: nossa, hoje eu aprendi mais sobre quem você é. Hoje eu me melhorei como pessoa por conhecer uma outra faceta sua que eu não conhecia. Semana passada, gente, eu dei um elogio que eu achei muito bonito. Eu decidi elogiar o meu marido assim do nada. Eu virei para ele e falei assim: Lucinho, eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas eu quero te dizer que Deus está vendo, eu também estou vendo. Eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo a sua entrega, eu estou vendo que você está lutando contra a vontade de desistir. Olha, você ouvir isso de uma pessoa falar para você: eu estou vendo que está difícil a sua vida, eu estou vendo que você tem motivo para desistir, mas você desistiu lutar. Que bonito isso, eu estou te admirando mais por isso. Eu não falei isso com você semana passada? Sim. Por falar nisso, no dia que a gente casou, eu cantei para a Patrícia. Você lembra que eu cantei para você? Lembro. Mas devido a alguns problemas, eu não vou cantar hoje não. Mas eu queria dar para ela o que eu tenho de melhor. Na verdade, a única coisa boa que eu tenho, eu queria dar para você, Patrícia. Jesus.
que eu tenho de melhor. Você aceita os 30 anos? Que lindo! É um anel de Jesus, gente. Jesus é o motivo da gente estar junto nesses 30 anos. E a gente tem uma foto muito bonita. A foto pode colocar aqui? Essa foto aqui. Essa foto, ela fica de frente para a nossa cama. E todos os dias a gente vai orar e a gente ora olhando esse quadro que a gente ganhou. A gente não lembra quem deu para a gente esse quadro. Mas se não fosse Jesus segurando, eu e o Lucinho, olha, ele abraçando a gente não estava aqui hoje. A gente não planejou que quando a gente fizesse 30 anos de casado, a gente ia subir aqui nessa linda igreja, onde nós honramos o nosso pastor, a nossa pastora, honramos o pastor Flavinho, pastora Isa. Mas a gente não imaginou que Deus ia nos usar, ia nos levar pelo mundo afora, para poder pregar o evangelho. Sabe quem sonhou e planejou com essa união? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos trouxe até aqui. Jesus, olha aqui o anel. Então, toda a honra e toda a glória a Jesus, toda a honra a Ele. Foram muitas as lutas, são ainda, mas Deus é maior nas nossas vidas. O segredo do nosso casamento é que ele é a 3. É Cristo. É Cristo sem demagogia. Teve dias que ele teve que descer lá em casa. Sim. Porque senão não é mandar anjo, não. Não é mandar alguém para abençoar, não. Sim. Ele desceu lá na nossa casa. Ele desceu, o poder ele dele. desceu. Ele desceu. Do e jeito, ele desce. Do jeito que ele desceu lá no topo do Monte Sinai para conversar com Moisés, ele já teve que descer lá na minha casa. Ele desce. Quando você clama Jesus por socorro, porque ele vai te encontrar você. Não ia dar certo. Não ia dar certo, não tem mérito nenhum aqui em nós. Não olha pra gente, não fala, ai, eu queria ter tantos 5 minutos. A gente ia ficar te ouvindo, você ia contar seus problemas, a gente ia balançar a cabeça, ia falar, eu sei o que é isso, ia fazer uma oração, mas isso nós vamos fazer agora. O segredo é isso que eu dei pra ela aqui, eu convidei ela a caminhar comigo mais 30 anos. Amém. E a renovar a aliança. Amém. Essa aliança está escrito Jesus. Amém. Não é o nome dela, não é o meu nome. Amém. Chega uma hora que some os dois, e a gente tem que se fundir na pessoa do Filho de Deus. Amém.